Muito bem, Agora deu certo, viu? hoje eu fui baixo, pronto, está resolvido. Vamos lá, então. Tá me Hoje ouvindo eu tô bem aí? muito bem. Então, ótimo. Gustavo que me Vamos contou. O problema lá. Não, mas... sabe o que que houve. O pessoal vai achando aí. Muito bem, Gustavo. Vamos então bater um papo aqui sobre cidade saudável ou cidade sustentável. Nós nos encontramos aí nos últimos dias, virtualmente, não ao vivo, e na universidade nós estamos aproveitando o momento para conhecer mais ideias diferentes. E tenho por mim lá no curso que trabalho, e administro o curso de Direito, que é a oportunidade de pensarmos de maneira plural, de multiplicarmos esse conhecimento. Né? Eu gosto de sair da minha caixinha do direito. E aí, conversando com o Gustavo, conversando com o nosso colega comum, o Fabrício Pelizer, professor lá da Engenharia Ambiental, nós começamos a pensar no depois desse momento de distanciamento social global. Será que é a oportunidade para melhorarmos os relacionamentos urbanos, sociais, nessa dificuldade pandêmica, digamos assim? Bom, fazendo leituras e conhecendo outros modelos, e antes desse isolamento todo, nós, no curso de Direito, sempre orientamos os nossos estudos em direito ambiental pelo recente histórico jurídico do país, nessa redemocratização, um conjunto de legislação muito afirmativa de garantia de direitos fundamentais, dentre eles vários relacionados ao meio ambiente, à proteção exclusiva em nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 1988. Estamos aqui com mais ou menos 30 anos, na expectativa de que os seus efeitos cheguem cada vez mais como direito e garantia de uma vida mais digna para todos no país. E tal, ela exige uma melhor convivência na cidade. E aí, conhecendo as ideias do Gustavo, né, conversando um pouco sobre esse pensamento pró-ambientalista, nós resolvemos combinar esse encontro aqui para trocarmos ideias ao vivo com os colegas que vão participar aqui. E, de minha parte, eu sou um web telespectador. Eu quero ouvir o Uhum. Gustavo se essa realidade pós-pandemia ela será possível, se em quanto tempo será possível, se cidades melhores vão passar a existir depois de um problema inédito como esse, né? É, a, a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, estabelece quais são os direitos e garantias fundamentais mínimos para que as pessoas se relacionem com mais dignidade e com saúde, né? Estão todos lá. E especificamente na Constituição Federal Brasileira, nós temos os princípios de defesa do meio ambiente consagrados no artigo 225 da Constituição Federal, né? Nós que dividimos o espaço social, temos obrigação, individualmente e coletivamente, de garantirmos esse meio ambiente saudável para a nossa convivência e para as futuras gerações. E nós acompanhamos isso de perto. Né? Nós queremos o melhor para o ambiente que dividimos e o espaço que dividimos. Gustavo, a sua experiência, a sua idade da experiência está visível. Você, professor da universidade, como também sou, nós somos mais ou menos da mesma época. A sua experiência de biólogo, de cientista, de pesquisador, a sua experiência de ambientalista, a sua experiência prática lhe permite afirmar aqui conosco: é possível que estas cidades sustentáveis possam existir cada vez mais? O que é uma cidade sustentável para você, para iniciar essa nossa conversa hoje? Fique à vontade, a palavra é sua, estou aqui para aprender contigo.
Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado. Primeiro, boa noite a todas e a todos. Grato aí pelas oportunidades dessa prosa, desse bate-papo sobre um assunto tão relevante para as cidades, para os cidadãos, para o bem-estar social da população e uma área que você é o maior conhecedor, né, que é a questão do direito difuso e coletivo, como também do direito intergeracional. Cidade sustentável está associado muito a essa questão do direito. E eu vou responder essa primeira reflexão relacionada ao que seria uma cidade sustentável, mediante ao que o Brasil e centenas de outros países colocaram como um compromisso internacional em 2015 a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quer dizer, ou seja, é todo um pacto global de diferentes países na perspectiva que as nações, as pessoas tragam paz, prosperidade, sustentabilidade, inclusão social. E aí nós temos aí um objetivo específico, que são 17, que são esses acordos que foram colocados na mesa numa agenda chamada Agenda 2030, em que é o objetivo de número 11, que é tornar as cidades, os assentamentos humanos de forma inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E isso passa na concepção de uma cidade, de uma comunidade, em que você tem que trabalhar a questão das mudanças climáticas, que é muito importante a gente debater isso. As cidades têm que ter metas em relação à energia e à mitigação dos efeitos climáticos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho a respeito dessa terminologia. Da adaptação às mudanças climáticas, que é muito importante. O outro eixo é discutir mobilidade e transporte urbano, que isso vai também de encontro a uma cidade sustentável, na perspectiva que você não pode ter uma matriz única de transporte como protagonista, que é o veículo individual, e você tem que ter uma diversificação, que inclusive depois você ajuda, inclusive na questão da energia e da mitigação dos efeitos climáticos. A forma urbana de uma cidade também vai diretamente na questão das cidades sustentáveis, na medida em que você tem que pensar uma cidade, planejar uma cidade em que ela traga moradia, emprego e lazer, bem-estar social muito próximos. Então, um cidadão ou uma cidadã não pode de forma alguma ficar e deslocar uma hora e meia para o seu trabalho ou o seu lazer com a sua família. Então, a cidade tem que pensar, sim, soluções urbanas que levem, sim, ao formato, essa forma urbana, e que o espaço também ele deve não ser centralizado hoje, como a gente vê nas médias e nas grandes cidades, que cada vez mais ganham mais avenidas, grandes avenidas, viadutos, pontes, e aí a gente tem que pensar que essas ocupações sejam para o cidadão, através de áreas verdes, através da cultura, né, através de todo um sistema que leve diversidade cultural e sustentabilidade. E um quinto e último item relacionado à redução da pobreza e à desigualdade social. Então, uma cidade sustentável está ligada, resumidamente, à discussão das mudanças climáticas, à discussão da mobilidade urbana, da forma urbana e da redução da pobreza e da desigualdade social. Então, assim, eu começo esse debate colocando essas reflexões, essas provocações, né, do que uma cidade tem que fazer. E ela vai alcançar isso com política pública. Não tem como você deixar, os gestores públicos têm que trabalhar ativamente nesses conceitos, colocar em políticas públicas, na execução de recursos do executivo e no campo do legislativo, trabalhar todas as proposições legislativas nesse assunto. E a sociedade acompanhar na perspectiva da fiscalização dessas políticas públicas e do pertencimento ao processo decisório, que se faz, por exemplo, participando dos conselhos de política pública. Gustavo, te ouvindo, está me ouvindo? Sim. Sim. Te ouvindo detalhar os aspectos de uma política pública viável ou pró-cidade sustentável, eu fico aqui, lógico, o meu trabalho é com a legislação, é com o direito, mas a gente observa modelos, né? A legislação por si só, ela não consegue efetivar de pronto os resultados de políticas públicas nesse sentido. E a gente percebe os efeitos a partir de certas ações precedentes.
né? Uhum. É certo que no Brasil nós temos um país continental, diferenças sociais, culturais e de acesso à educação, ao conhecimento muito desigual. Nós vivemos esse momento e fica distante imaginar modelos sustentáveis de cidades no Brasil com esse perfil, com essas características que você descreve. Para ilustrar, nos estudos que você busca, né, de adaptação desses conceitos que nascem desses fundamentos postos por você aqui, pragmaticamente falando, você cita algum modelo específico? Você tem um modelo específico de cidade? Uma cidade no mundo que caminha nesse sentido, que pode nos servir de referência para uma realidade brasileira ainda distante do acesso a esses direitos fundamentais que vão permitir esse relacionamento mais saudável. Que modelo existe no mundo para isso? Bem, vou dar um exemplo. Na União Europeia, hoje, várias cidades elas borbulham essa questão de conceito de cidade sustentável. Eu vou dar um exemplo de Essen, que é uma cidade com quase, vou dar um nosso exemplo aqui de Uberlândia, né? Uberlândia tem 700 mil habitantes, essa cidade tem 600 mil habitantes. Ela foi eleita, inclusive, em 2017, como a cidade que ganhou uma premiação de cidade verde na Europa. E ela era uma cidade que trabalhava, ela tinha um trabalho muito com a mineração, com a questão do carvão, e ela pegou todas essas áreas industriais de exploração e passou a trabalhar numa ótica justamente de revitalizar e de esses lugares se transformarem em lugares verdes, unidades de conservação, parques. Então ela começou todo um planejamento em que você trabalhava a questão, como eu disse, da mobilidade urbana, na perspectiva de você, ela tem inclusive uma proposta até 2025, que um quarto de cada segmento do transporte é para cada tipo de transporte. 25% bicicleta, 25% pedestre, 25% transporte público de massa, 25% automóvel. Então ela busca essas metas e trabalha nessa perspectiva. Então ela também fez interligações dentro do setor sul e norte, que só eram atingidas pelo carro. Ela trabalhou ciclovias, integrando esses dois setores e trazendo as pessoas mais próximas, utilizando corredores ecológicos, que hoje no Brasil a gente usa até as trilhas de longa distância. Então você pode trabalhar a restauração florestal, trabalhar no Acordo de Paris, que é uma meta muito importante para todos os países, e naquele segmento de restauração florestal você coloca vias de acesso, por exemplo, contemplando ciclovias, unindo regiões distantes, inclusive áreas urbanas e rurais. Então isso foi implementado. A renaturalização dos córregos. Então você também tinha córregos, rios, o rio, salvo engano, ele chama Ur, nesse município, ele foi revitalizado, renaturalizado para trazer a população de volta à utilização recreativa desses locais. E isso nós estamos dizendo toda uma perspectiva, também falando da energia, né? Uma mudança da geração de energia centralizada antes por outros meios, por exemplo, energia carvão, óleo, térmica, mudando para, por exemplo, toda a questão da energia solar. Então, tem todo um subsídio, um trabalho na Alemanha e nas cidades que trabalham nessa perspectiva. Então, é uma cidade que ela conseguiu trazer uma cadeia, ela tem, inclusive, metas, né, de trazer 25 mil empregos nessa década agora que é vizinha, só com empregos verdes. Então, foram políticas públicas trabalhando energia, combate a mudanças climáticas, mobilidade urbana e redução de desigualdades dentro desse todo pacote. Estou dizendo de uma cidade, são várias outras cidades na Europa que trabalham nessa perspectiva. E essa mesma cidade, uma década atrás, em 2010, ela foi considerada a cidade europeia cultural. Ela chegou a desenvolver 2.500 eventos culturais dentro de um ano, justamente no trabalho da economia criativa. Então, ela trabalhou cultura, criação
e também essa sustentabilidade e toda essa questão conectada. Então, são projetos e são políticas públicas com a população ao lado. Eles, inclusive, eles deixam cidadãos, apresentem projetos são aprovados e centenas de projetos são executados e justamente com dinheiro público por esses cidadãos. Então, você tem um sistema de governança também conectado. Então, há exemplos muito representativos e de sucesso pelo mundo. Eu percebo nessa sua fala a tentativa de ilustrar um equilíbrio entre a política pública, que é a atuação exclusiva do Estado, é uma ação de Estado, né? E a relação com a iniciativa privada. E nós temos uma perspectiva um pouco pejorativa dessa relação, né? Ainda mais no momento de polarização extrema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E não de política partidária especificamente, não é em relação a isso, mas é do relacionamento social mesmo, né? Grupos sociais que se afinam mais a interesses conservadores, com viés liberal, de redução de presença do Estado para garantir mais espaço à iniciativa privada, né, de um liberalismo econômico mais extremado. Não estou aqui tecendo críticas, apenas constatando fatos para a gente avançar um pouco nessa discussão. E, por outro lado, do outro lado do extremo, grupos sociais que, por vezes, reclamam mais a presença do Estado por entender que há um distanciamento social nessa proposta de uma sociedade meritocrática, pura e simples, né? de negação da miséria, da pobreza da maior parte da população que não tem acesso a esses direitos e garantias fundamentais que passa pelo Estado, né? Então, há um discurso de promoção de um liberalismo econômico com viés conservador, um lado polarizado, e, de outro lado, um clamor por mais Estado, por uma sociedade mais assistida, né? Por reconhecer desigualdades históricas e extremas de falta de acesso a questões básicas de saúde, né? Saneamento, acesso à água de qualidade, acesso a alimentos seguros, né? Nós vivemos num país que você, biólogo, estuda isso, é ambientalista, eu já acompanho as suas imagens, né? Até pela América do Sul, você estuda biomas, né? E o Brasil é um território que é ocupado, e o mundo assiste isso, que é ocupado por polos urbanos, né? Que estão invertendo essa relação, ocupando os biomas, né? A fronteira agrícola avança, a cidade avança com a fronteira agrícola e, de repente, o bioma que está ali não está mais. E aí há um desequilíbrio. Na sua fala, você citou os corredores ecológicos. Eu conheci esse conceito há uns 15, 12 anos atrás, por uma amiga pesquisadora, que estava, inclusive, na época, realizando um trabalho sobre estudos de corredores ecológicos. E no Brasil isso é muito importante, porque o progresso econômico praticamente vem isolando os biomas. E você, biólogo, sabe disso. Há coisa de 100 anos atrás, a Mata Atlântica não está restrita ao território que está hoje, ou não estava, né? O Triângulo Mineiro tem resquício de Mata Atlântica. Aliás, essa nossa região aqui, pelo curso das águas, pela riqueza da bacia, é uma região singular no país, né? Uberlândia é privilegiadíssima por isso. Você é um conhecedor da bacia do Berabinha e sabe, né, do Rio Araguari, mais adiante o Paranaíba, abaixo o Rio Grande. Ou seja, água em abundância, riqueza em abundância para a flora e para a fauna e para o ser humano, que partilha essa região com esse ambiente. Ou seja, como uma cidade do porte de Uberlândia, querendo se tornar sustentável, a exemplo de cidades europeias,
que você conhece, eu tive a oportunidade de conhecer também, sou fascinado por isso. Daqui a pouco eu quero trocar uma ideia com você sobre um artigo que partilhamos, que é a experiência recente de Amsterdã. E Uhum. Uberlândia, eu percebo que há um potencial muito grande no nosso município, de 700 mil habitantes, com toda essa riqueza natural ao redor e cortando a cidade, né? O Rio Beirabinha, ele atravessa da nascente até a foz, praticamente Uberlândia. Mas o único foco poluidor do Beirabinha é Uberlândia. E, ao mesmo tempo, o nosso manancial de saúde maior. Né? Como conviver com essa riqueza, trazendo essas experiências para uma cidade? Eu acho que o potencial que digo de Uberlândia é estar no momento entre essa polarização, né, da economia liberal e da presença do Estado, da necessidade de políticas públicas para garantir uma melhor distribuição de riqueza, maior acesso a direitos e garantias fundamentais. Uberlândia, eu percebo que pode ser uma experiência positiva no Brasil, né, desses modelos europeus de cidades sustentáveis. E Uberlândia tem esse espírito, né, progressista, não no sentido exclusivamente econômico, mas Uberlândia é polo de pesquisa, é polo universitário, é polo de conhecimento, né? E nós partilhamos esse universo. Eu vi agora há pouco aqui a nossa amiga Betânia. Eu vou contar aqui rapidamente para quem nos assiste. A Betânia, outro dia, nas redes sociais, comunicou que queria fazer doação de sementes, de árvores do cerrado. Eu imediatamente me candidatei. Uhum. Não deu uma semana, a nossa amiga Betânia deixou aqui na portaria da minha casa um punhado de semente. Eu arrumei um viveiro aqui, estou cuidando dessa semente. Eu espero, daqui a 25 anos, ver essas árvores florir aqui na região, São Ipês, né? E juntos comemorarmos esse reflorestamento do Beirabinha. Eu moro bem em frente ao Beirabinha. E eu fiz questão de me tornar guardião dessas sementes do Betânia. Então, convivendo com essas pessoas que têm esse amor pela urbe saudável, a Betânia é um exemplo disso, e a gente quase não se encontra pessoalmente, a gente conversa muito por aqui. E essas pessoas, elas podem, você consegue perceber isso, essa riqueza, talvez eu esteja sendo utópico, né? Essa nova geração, eu digo nós, né? De nós para os nossos filhos e netos, é uma geração que pretende mais, que reclama mais essa sustentabilidade, ou ainda se vende a esse discurso exploratório, meritocrático, econômico, liberal, exclusivo, ou tem um outro olhar nessa história. Para onde vamos com isso, Gustavo? Em termos de política pública, como organizarmos essas mentes que estão dispostas a uma cidade sustentável? É isso. Bom, assim, Alexandre, é importante, assim, como a gente está citando o caso de Uberlândia, Uberlândia se desenvolveu como demais outras cidades pelo Brasil, né? Acho que é bom a gente falar esse histórico a respeito. Começa dentro de uma lógica em que você ocupa o espaço urbano e, basicamente, os mais abastados passam a trazer políticas de ordenamento em que não respeitaram a topografia, a hidrografia e a vegetação, e também as pessoas. E jogaram as pessoas para fora desse desenho urbano, elas adensaram o centro, vamos dizer assim. Uberlândia cresceu dessa forma. Com isso vieram processos de canalização, etc. E aí a gente começa, a partir da década de 40 e 50, vem a entrada do automóvel nessa história, dessa questão do sistema rodoviário. E aí entra as avenidas, etc. E esse é o complemento final dessa exclusão social e dessa exclusão da cidade. E aí o que antes as pessoas mais abastadas concentraram a cidade dentro daquele núcleo do centro, o centro transforma-se numa área poluída, barulhenta e perigosa. O que acontece? Essas pessoas mais abastadas começam a sair do centro e jogam mais ainda as pessoas para a periferia. E vem a cultura do shopping e dos condomínios. Então é importante colocar isso, que a gente tem um processo de segregação em que
A forma urbana ela foi colocada mediante uma política colocada por algumas pessoas que segregou as pessoas e segrega cada vez mais. Basta ver o último grande condomínio de pessoas de baixa renda, o Monte Hebron e o Pequis, no extremo oeste de Uberlândia, numa situação muito ruim para essas pessoas. E, aliado a isso, esse protagonismo do carro. Eu quero colocar isso porque é muito importante. As informações, por exemplo, hoje, início desse ano, né, as enchentes e as inundações que são causadas por esse desrespeito à malha urbana, à hidrografia, etc. Elas matam, em Minas Gerais, deixaram 50 mil desabrigados no início desse ano e 70 mortos. Uberlândia já passou por uma grande enchente, salvo me engano, em 1983, quando eu tinha acabado de chegar em Uberlândia. Morreram, salvo me engano, dezenas de pessoas nessa enchente. E a nossa última grande enchente na Rondon Pacheco foi na Rondon, inclusive. Não houve vítimas, mas a gente sabe e a gente lembra dos vídeos em 2013. Então isso vai acontecer com Uberlândia em qualquer momento, porque ela não está adaptada a essa questão das mudanças climáticas. Nós temos hoje, Alexandre, 9 milhões de pessoas que morrem no mundo anualmente por ar poluído. No Brasil, nós temos, e no mundo, 1.300.000 pessoas no mundo que perdem suas vidas em acidentes de trânsito. No Brasil, 40 mil pessoas são mortas por acidente de trânsito. E até essa gripezinha que se falou muito já está matando mais que os acidentes de trânsito no Brasil, que já é uma carnificina. E aí, num momento em que nós temos Covid-19 junto atrelado a essa questão que a gente tem que ter um ar puro para essas pessoas receberem essa carga viral, né? Tudo bem que agora baixou a poluição atmosférica, mas de qualquer forma o ar ainda não é normal nessas grandes cidades. Então o acometimento, e agora que entra na estação seca, uma estação que você intensifica os problemas respiratórios, nós temos esse problema hoje a lidar agora constantemente, uma síndrome que tem a ver justamente com a questão respiratória. Então é muito importante colocar essas questões históricas, onde ainda 12 mil motociclistas perdem a vida nas ruas do país por ano. Olha esse número que a gente coloca. E dezenas de milhares ficam hospitalizados, aleijados, etc. Nessa lógica agora da Covid, que o motociclista tem que ficar entregando alimento, etc, 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 sendo que ele não tem as garantias, por exemplo, de limite de velocidade na lei, por exemplo, ter um salário base para não ter que ficar naquela coisa de entrega que ele vai correr mais. Então, é um arranjo de cidade, é um arranjo que sufoca todo esse sistema hoje que nós temos e que a gente precisa trabalhar políticas públicas mais adequadas de planejamento. Então, a população... Uberlândia, eu vou dar um exemplo. Uberlândia não tem plano municipal de arborização urbana, não tem plano municipal de drenagem pluvial, não tem plano municipal de mobilidade urbana, não está com seu plano diretor há 14 anos defasado, 14 anos sem a gente saber como é que nós vamos colocar um arcabouço legal de desenvolvimento para a cidade de Uberlândia, em que foca o econômico, o social e o ambiental, de todas as suas caixinhas interligadas e desse trabalho. São 14 anos, gente. Vamos passar para o 15º ano. É lógico, não adianta também você ter um plano normativo se ele não é um plano estratégico, ele é aplicado, como foi feito, por exemplo, em São Paulo, que essa é uma mudança de paradigma dos planos diretores, que deve ter daqui para frente. Então, isso tem que ter o sistema de governança. Quando nós batalhamos aqui há 4, 5 anos atrás, e há 2 anos atrás também, em 2 discussões de plano diretor, a gente falava, cadê a governança social no processo? Se faz uma construção de cidade com governança, com população, com instituições de pesquisa, com organizações não governamentais, com entidades de classe, com empresários, todos sentados na mesa e discutindo a nossa realidade local, porque são as cidades que ocorrem as mudanças locais. É aquele mantra desde Estocolmo, né? Você tem essa questão global, pensar global, mas agir local. Então essa governança ela tem que ser trabalhada aqui no território. E para isso o poder público ele tem que ser um poder que ele induza a participação social, ele descentralize nos bairros as discussões, os bairros têm que opinar em relação à cidade, inclusive serem legítimos em discussões de obras pontuais. Quem definiu em Uberlândia, por exemplo, hoje os 200 milhões de reais para viadutos e pontes? Por que a gente não discutiu essa aplicação de recurso em ciclovias, em requalificação de áreas da área central e das áreas periféricas, por exemplo,
e também no subsídio ao transporte público de massa. Por que o transporte público de massa em Uberlândia as pessoas reclamam? E por que ele é deficitário? Porque tem milhares de pessoas andando de carro, gente. Essas pessoas que estão andando de carro deveriam estar andando de ônibus, parte. Aí você teria escala, o município trabalharia o dinheiro que é colocado, que nós vamos pagar das pontes e os viadutos nos empréstimos, seriam colocados no subsídio da tarifa. Luxemburgo, esse ano, adotou o transporte público grátis, de massa. Exato. Então é isso que a gente tem que debater. Nós estamos discutindo o dinheiro da cidade na mobilidade urbana? Não, porque não existe nem um sistema de governança no município que permite à sociedade discutir essa questão da mobilidade, como do saneamento na cidade de Uberlândia, que é dito como referência, mas tem mais de 10 mil pessoas sem saneamento na cidade, que ainda joga 20% do esgoto no Rio Berabim, às vezes 30%, sem o tratamento adequado. Então é política pública, Alexandre, com participação social. Ou seja, é necessário esse equilíbrio entre o poder público e a iniciativa privada. E é possível. Eu discuti com você um pouco, um tempo atrás, e foi até um artigo que vi, agora no início de abril, Amsterdã, na Holanda, iniciou uma experiência inédita no mundo a partir de uma pesquisa feita em Oxford, que propõe, até um nome engraçado, né, a economia do donut. Da rosquinha, né, donut. Rosquinha, exatamente, a pesquisadora é a Kate Howard, da Universidade de Oxford, em Londres. E a Amsterdã propõe esse diálogo intenso com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada, estabelecendo limites. Um limite acima, que é o limite ambiental, ou seja, até que ponto a sociedade, a comunidade pode se relacionar com o espaço, com o meio ambiente, sem destruí-lo. E é o que você coloca aqui, há ciência para isso. Então, há a busca da orientação científica para estabelecer o teto. A sociedade, nesta comunidade, pode se relacionar com o meio ambiente até aqui. Esse é o limite. E o piso é a economia, né? Que é o equilíbrio. No meio está a população, está a cidade. Entre o limite ambiental e o limite econômico está o universo social, que é o que interessa, né? Aliás, é uma situação é uma relação de troca. A economia, ela busca no meio ambiente um recurso, por fim, para atender o consumidor que está na polis, na sociedade. E esses três vetores, num diálogo, pelo menos o pouco que li da pesquisa da professora Kate, e a política pública que está sendo planejada para Amsterdã, estabelece exatamente isso. E, nesse sentido, essa economia criativa que você cita, ou economia solidária, em outro aspecto, ou eu tenho um conceito muito antigo, eu comecei a estudar isso um tempo atrás, eu trabalho no direito com jeito de empresa, e às vezes os alunos me criticam, você acaba desestimulando o empreendedor, o empresário, com esses limites ambientais que você quer impor. Não, pelo contrário. O lucro é necessário à atividade empresária? Claro que é, e é evidente que em qualquer área, em qualquer setor. Só que esse lucro ele não pode ser tal que o interesse público maior seja ameaçado ou mesmo eliminado da relação, né? Em última instância, o espaço público, o interesse público. Então, se tenho talentos e desenvolvo atividade empresária a bem da sociedade e, claro, a bem do meu sustento, de minha família, eu tenho que me relacionar nesse universo entre o público, o privado e o difuso, que é o meio ambiente, que é o limite acima, de maneira equilibrada. Eu tenho que buscar isso. E me pareceu interessante essa proposta. Depois, quem está nos ouvindo aqui, pesquise no Google essa política de meio ambiente e economia sustentável da cidade de Amsterdã. Aliás, a diretriz é implantada por uma mulher. As mulheres estão ganhando... São as melhores hoje à frente dos países no combate à pandemia, inclusive. Exatamente. Então, ou seja,
o meio ambiente é o limite do lucro, é o limite da economia, né? Eu posso lucrar até quanto? E Amsterdã estabeleceu regras para isso. É admitido alvará para atividades econômicas na cidade de Amsterdã doravante que respeitem esse limite legal imposto pelo Estado na relação com o meio ambiente. E a sociedade, a população, deve entender isso e praticar isso, de maneira que essa relação seja equilibrada. Tentando trazer de para cá, para Uberlândia, Gustavo, você deu um exemplo ótimo, que é quantos carros existem para cada habitante de Uberlândia. É uma proporção absurda, é gigantesca. Em uma cidade como a nossa, que tem avenidas largas, né, e um centro hoje pequenininho, ameaçado, nós temos o transporte público coletivo está restrito a Uberlândia a ônibus, né? Cadê a ciclovia? Cadê a linha verde ao longo do Uberabinha, ligando bairros inteiros na cidade? O rio corta a cidade. Cadê, inclusive, um transporte o que usa as águas do rio? Eu vi no Mato Grosso e vi no Rio de Janeiro transporte público de turismo, de lazer, usando rios em barcos, né, movidos a energia solar. Com o teto do barco é uma placa de energia fotovoltaica, não polui o rio, a energia limpa, todos utilizam, é gratuito, e aquilo gera emprego, gera renda, porque a pessoa ocupa o espaço público saudável, que é o Parque Linear. Por que não estender esse Parque Linear do Ibirabinha? Por que não levar ciclovias a outras regiões da cidade, interligando a cidade e tirando um pouco de carro e moto da rua e ônibus da rua? Outra coisa, em relação à alimentação segura. O país tem a sua sustentação econômica no agronegócio. Tudo bem, compreendemos, é uma atividade econômica importante, há a sua relação com a sociedade necessária, mas e o limite ambiental? Nós estamos vendo, assistindo até de braços cruzados, nos últimos anos, esse limite ambiental sendo cada vez mais restrito, limitado, por força de lei, inclusive, a bem de um interesse econômico totalmente desequilibrado em relação ao interesse público maior, que é da segurança alimentar, inclusive. Por que uma cidade como Uberlândia não estimula a produção agrícola familiar, com alimentos saudáveis em regiões estratégicas, como existe na Europa, em diversas cidades? Londres faz isso. A Inglaterra inteira faz isso. A promoção de produção de alimentos saudáveis. E não precisa ser um país rico para fazer isso. Enfim, essa cidade sustentável ela está, na minha humilde percepção, dependendo de políticas públicas que equilibrem esse meio ambiente saudável com a permanência, a manutenção de uma atividade econômica honesta, criativa, limitada ao meio ambiente, que todos possam partilhar disso. Não sei tecnicamente como desenvolver. Você é uma das mentes que pode nos ajudar a desenvolver isso. Por isso eu te convidei para aprender contigo. Mas como cidadão, como usuário da cidade, a minha expectativa e perspectiva é nesse sentido, de sim tirar carro da rua, usar mais a ciclovia, ampliar isso, ter alimentos saudáveis produzidos nos bairros, nas praças, no ambiente rural imediatamente próximo à urbanização e, com isso, claro, evitando gastos desnecessários para a saúde pública do município. Enfim, são ideias que a gente traz para cá e eu quero te ouvir ainda mais um pouco antes da minha aula. Eu tenho aula às 7 horas. Sim, tá bom. Bom, o Alexandre, não tem como a gente deixar de trabalhar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris. Esses são os dois protocolos que existem. Os ODS, se você trabalhar só o ODS 11 relacionado à questão de cidades resilientes, sustentáveis, inclusivas, seguras, você atinge quase 60% do que você tem que fazer em relação às metas do ODS. Então, você vê a importância das cidades nesse processo e desse conceito de cidade sustentável. E o Acordo de Paris, inegável as oportunidades econômicas que os países em desenvolvimento
poderiam trabalhar nessa perspectiva. Vou dar um dado. Foi anunciado mais de 200 bilhões de reais para o Plano Safra, agora pela ministra da Agricultura essa semana. E boa parte a gente sabe que vai para o agronegócio e uma parte pequena vai para esse trabalho da agricultura familiar, agroecologia, produtos orgânicos. E a cadeia de restauração florestal, que o Brasil tem um compromisso de restaurar 12 milhões de hectares no Acordo de Paris, há um estudo que fala que o Brasil precisa, em 15 anos, agora 10, né, em relação ao acordo dos anos que a gente tem, você necessitaria de 150 bilhões de dólares em todo, 150 bilhões de dólares em todo o processo. Quer dizer, de 120, isso. Você necessitaria de 10 a 12 bilhões de dólares, mais ou menos, por ano, para você atingir essa meta. Quer dizer, praticamente todo o dinheiro que você gasta em um ano no Plano Safra, você conseguiria, com todo esse recurso, atingir a meta aí escalonada hoje para 10 anos. E uma cadeia que gera provavelmente cerca de 50 mil empregos. Então, estou colocando uma questão na mesa, que é um protocolo que o Brasil tem uma oportunidade. Quando você falou da economia de rosquinhas, justamente essa questão, é bom as pessoas aqui que estão ouvindo procurarem saber, uma política muito importante que a cidade de Amsterdã trabalha na base social, ligando a economia com os limites, né, planetários que a gente tem em todas as cadeias, que hoje você tem ações como o Green New Deal, que você tem o C40, que reúne 40 cidades que trabalham, que são lideranças em relação à questão do combate às mudanças climáticas, que todos apontam uma saída. Vamos trabalhar cidades resilientes, cidades sustentáveis que trabalham o combate às mudanças climáticas. Esse é um trabalho fundamental dos gestores públicos nessa perspectiva. Nós estamos dizendo, gente, oportunidades econômicas e, além disso, diminuição de prejuízos econômicos. Hoje foi anunciado pelo New York Times que investidores da soja, do gado, que tem aqui no Brasil esses investimentos de 2 trilhões de dólares, já mandaram avisar o Brasil. Nós vamos sair dessa brincadeira se o Brasil continuar acabando com o seu ativo, que é a floresta amazônica. Isso vale para o cerrado também. Isso vale para o agronegócio que está aqui na nossa região, que continua desmatando, usando água de forma desenfreada, poluindo os córregos, e Uberlândia, por exemplo, não consegue, por exemplo, ainda hoje retirar esses principais defensivos, os agrotóxicos da água. Então esse é um debate que nós temos que fazer, em que a gente tem oportunidades na mesa e que a gente joga. Teve até um questionamento há pouco aí, a relação à questão de resíduos sólidos. Nós enterramos dinheiro hoje. Uma cidade sustentável não enterra dinheiro. Uma cidade sustentável não pega o resíduo orgânico e pega e coloca no seu aterro sanitário. Ela deve dizer ao cidadão, às empresas, aos serviços públicos, às escolas, que elas têm que ter, por exemplo, composteiras, unidades de compostagem pública, as unidades privadas, para que elas façam esse trabalho, sim, de trabalho do lixo orgânico, e com isso a gente poderia ganhar num contrato de 50 milhões, que é o contrato com o concessionário hoje de Uberlândia, por volta de 10 a 15 milhões de reais, se a gente não mandasse isso para o aterro sanitário. Então esse é um outro debate muito importante do resíduo sólido, que leva à discussão de consumo, sabe? Que leva a uma discussão descentralizada. Não tem como falar hoje numa economia que ela não é descarbonizada, em que ela não deixa de ser em que ela tem que ser descentralizada, em que ela tem que ser digitalizada. Então a cidade ela tem que ser sustentável e inteligente. Inteligente não é tecnologia somente não, pessoal. Inteligência é você utilizar os sistemas tecnológicos para que você tenha eficiência na utilização de recursos naturais, para que você tenha eficiência na questão do combate à mudança climática, por exemplo. Então é todo um trabalho. E não um exemplo clássico, né, Alexandre, que eu assisti, você assistiu no Rio Berabinha, agora aqui, pertinho daqui de casa, em que você pega uma ponte e coloca em cima de um parque linear. Que coisa mais absurda! Eu, sendo corredor ali do Rio Berabinha do Parque Linear, eu tenho uma ponte agora no meio do Parque Linear. A prefeitura não teve nem a capacidade de falar, vamos fazer suspensa a obra? E está lá agora fazendo uma obra suspensa, ligando praia. Para quê? Para quem? É igual a energia, quando você faz hidrelétrica, térmica. Para quê e para quem? Para que capital que você está colocando? Qual que é o público que você está colocando? Porque ao tirar a bicicleta e o pedestre como protagonista do transporte público de massa e coloca o carro, você privatiza o espaço urbano. Você privatiza o espaço que tinha que ter uma área verde. Você privatiza o espaço que tinha que ter uma ciclovia. Você privatiza o espaço que tinha que ter um corredor que as pessoas pudessem andar, um calçadão.
Essa é a realidade quando você coloca carro dentro de uma cidade, como Uberlândia faz constantemente. Isso é irracional, isso é anticivilizatório, inclusive. Isso é dar um tiro no pé. As cidades que têm esse tipo de política não vão sobreviver. As cidades sustentáveis, elas quantificam suas emissões de gás de efeito estufa e colocam metas de redução e adaptação. E não é o que nós estamos fazendo no nosso papel aqui de casa. E a maioria das cidades. E as que estão fazendo, estão tendo resultados promissores. As poucas cidades no Brasil que trabalham nessa perspectiva de um planejamento de longo prazo terão muitos resultados, Alexandre, positivos, inclusive recursos internacionais, investidores que têm buscado o Brasil. A gente só tem uma situação pontual aí para resolver em nível nos Estados Unidos e aqui. A hora que a gente conseguir resolver esses dois trastes aí, talvez o mundo consiga retomar um pouco de civilidade. Mas são oportunidades que, já que a administração é local, o prefeito ou a prefeita e os vereadores que estão ali, a Câmara também tem esse papel, e a população nos conselhos de política pública tem total condição de agir localmente e mudar a realidade de uma grande cidade como essa, como Uberlândia. Mas precisa ter vontade política. E assim, não ficar esperando só do gestor, não, agir. Uberlândia é muito omissa. O cidadão de Uberlândia também, eu falo isso, ele é muito omisso em algumas discussões aqui. Os conselhos de política pública são muito esvaziados, né, com exceção de alguns setores, a cultura participa. Então, bora para frente, nós precisamos requalificar. Belo Horizonte fez uma discussão urbana, com movimento, São Paulo fez isso, Curitiba fez isso, Porto Alegre fez isso, cidades médias de São Paulo, para a gente não ficar falando, você está falando só capitais? Não. Olha a qualidade de vida de algumas cidades do interior de São Paulo. Vamos pensar para frente, vamos pensar evoluir essas cidades, especialmente onde nós vivemos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, mas é isso que eu fiz minhas anotações aqui nessa parte. Só uma coisa. Sobre a agroecologia, os espaços urbanos, né, que você comentou. Nós temos que ter políticas públicas dentro do espaço urbano para produzir alimento dentro da cidade. IPTU progressivo, por exemplo, ao invés de ficar esse tamanho ridículo hoje, de 20 mil metros quadrados, que tem em Uberlândia, em áreas não contíguas, né? Você quer manter isso aí? Então tá bom. Você vai ter que ceder esse terreno para que tenha agricultura familiar dentro da cidade, agricultura urbana dentro da cidade. Com isso, você diminui esse fluxo, inclusive, do transporte do rural para o urbano, dá mais qualidade de vida, adensa. É o que nós estamos precisando, trazer compacidade dentro da cidade, resgatar as relações. E aí, a economia circular, criativa, solidária, é fundamental nesse processo associado ao combate às mudanças climáticas. Não tem como, gente. Sem ter essa perspectiva de combate à mudança climática, nós, infelizmente, vamos por um caminho muito desastroso e provavelmente cavando a nossa própria extinção. Sendo bem direto, é isso que vai acontecer conosco. O planeta segue, mas nós talvez não. Gustavo, eu não sei quanto tempo tem aí ainda, mas eu queria discutir um ponto específico com você aqui próximo a gente. Né? Uberlândia tem aí um aterro sanitário, questão do lixo, né? Do relacionamento com isso. Você tocou num ponto que é crucial. Em relação ao processo de reciclagem, que está relacionado ao consumo. Ou seja, modificar a cultura do consumo impacta necessariamente no aspecto sanitário, de saúde pública, relacionado com o lixo. Como estimular, você acabou de citar isso, né? O lixo é dinheiro jogado fora. Eu tenho uma experiência muito particular com isso. As oportunidades que tive e que tenho de administrar coletividades associativas. Hoje eu estou à frente de uma associação e implantei essa experiência junto à associação de separar, reciclar, até com viés econômico, para não destinar para o aterro e gerar renda, né? E conseguir fazer isso junto a uma associação. E é possível fazer isso. Iniciativa privada, não teve nenhum estímulo e nem foi baseado em política pública municipal, coisa que sinto falta aqui em Uberlândia. Né? Eu acho que isso já poderia ser uma regra na cidade inteira, por projeto-lei, né?
condomínios, prédios, os condomínios fechados, loteamentos fechados, todos. A condição de expedição de alvará seria qual é o planejamento da associação, do loteamento, do condomínio para cuidar do lixo. Outra, massa verde. Nós temos aí uma iniciativa ainda tímida com os ecopontos de destinação de massa verde, que é um trabalho complexo, difícil? Mas já está passando da hora de fazer. Também fui atrás, consegui implantar um processamento de compostagem de massa verde, reutilização desse material na área verde que a associação que cuido tem a responsabilidade de cuidar, que é bem aqui na beira do Birabinho. Então, em grupo pequeno, associativo, a sociedade civil organizada, tendo pessoas preocupadas, consegue fazer. Eu imagino isso como política pública. Por que a prefeitura, por que o homem público, por que a Câmara de Vereadores, o poder público, numa cidade progressista como Uberlândia, ainda mantém aquele aterro público gigantesco, né? O lixo orgânico ainda é destinado para aquele aterro, poderia virar adubo e não vira, né? Os recicláveis poderiam virar dinheiro, gerar renda criativa para a população e não vira. Como fazer isso, Gustavo, para 700 mil pessoas? Como vamos mudar essa relação com o lixo, essa relação de consumo e fazer isso virar dinheiro? Passa pelo legislativo em buscar até políticas públicas que já existem no Brasil, por exemplo, lei municipal de compostagem em Florianópolis e no DF. Isso ajuda você a criar toda uma cadeia e colocar ao cidadão e a obrigação do poder... Não tem legislação. Você falou do plano diretor, não tem. E poderia Isso, ter. isso. Não, eu falei assim, na questão específica do resíduo, é você trabalhar políticas públicas específicas, colocar a palavra descentralização dentro do plano diretor, criar uma logística reversa dentro da questão de serviços ambientais. Não há sentido um cidadão que destina o seu resíduo de forma correta, não coloca o seu resíduo para que uma concessionária leve o lixo, ele não ser remunerado por isso. Peraí, eu não estou gastando dinheiro do poder público, então a gente tem que reinverter essa lógica. Isso passa por política pública com instrumento econômico. Não tem como. E aí o investimento. O município ele tem que entender que ele tem que fazer parcerias com a sociedade civil, tem que trazer os catadores como parceiros nesse processo, incorporá-los cada vez mais dentro dos barracões, dentro das cooperativas, dentro dos ecopontos, fazer as parcerias descentralizadas público-privadas, que todos poderiam sim gerar emprego, mas esse modelo centralizado em uma grande empresa apenas assim, tem demonstrado que não funciona. Isso está claro para o sistema de transporte público de massa, isso está claro para o transporte, para essa questão do resíduo, isso está claro aonde você tem, geralmente, um sistema que é centralizador, você passa a ter, inclusive, uma questão, vamos discutir economia, mais gasto público. Essa é a verdade. Nós estamos gastando mais dinheiro com essa concessionária do que economizando, porque o sistema é ineficiente, é ampliação de aterro sanitário, sabe? A coleta seletiva em Uberlândia tem níveis baixíssimos. Quem está na iniciativa privada faz a comparação. Quem está na iniciativa privada recolhendo resíduo dentro, por exemplo, de pátio, de shopping e de condomínio, demonstra isso, o quanto que eles ganham economicamente, inclusive em geração de emprego. Isso já tem trabalhos demonstrando isso. Agora, tem uma lógica que parece o seguinte, é empurrar o negócio. Toma aqui os 50 milhões, gente, gasta. E aí a empresa fica acomodada. Eu não vou entrar em discussões políticas, tem outras histórias aí por fora. Mas a discussão é a seguinte, toma o dinheiro e resolve o nosso problema. E aí para a empresa é ótimo, se é para levar resíduo para o aterro, vou continuar levando resíduo para o aterro. E não tem um trabalho preventivo, sabe? É igual aqui uma pessoa está comentando, o demais já cobra a taxa de coleta, né? E não tem pontos, etc. Então é isso que nós temos que fazer. A gente tem que reinventar toda essa roda com política pública eficiente. Eu trabalharia dessa forma, por exemplo, no legislativo as pessoas deveriam criar políticas públicas nesse sentido, trabalhar um bom plano diretor e o prefeito ou a prefeita tem que executar os recursos dentro de uma política integrada, linkada, por exemplo, ao plano de saneamento e à questão de resíduos sólidos. Está lá escrito que tem que ser feito, mas é um plano tímido, é um plano muito tímido.
E você falou uma outra coisa interessante. O nosso tempo deve estar acabando, inclusive, eu acho. É isso que eu ia também te falar. Conta da sua aula também e conta da 1 hora que deve estar já batendo aqui. Gustavo, esse é um assunto que a gente pode retomar com outras pessoas. Tem muitas brilhantes na cidade. A eleição está aí, está perto, é o momento, apesar da pandemia. Eu acho que, não apesar da pandemia, até por causa dela, né, por conta dela, eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão, trazer mais pessoas, assumir a responsabilidade política desse aspecto e transformar a cidade com novas ideias, com saúde, com segurança, com benefício para todos. Você é uma mente para isso e certamente na nossa universidade você está sempre convidado para outros fóruns. Você já participou de debate no nosso curso de Engenharia Ambiental, agora conosco aqui no Direito, e eu espero encontrá-lo em outros fóruns, presencialmente, inclusive, daqui a pouco. Eu te agradeço muito, meu amigo, pela participação. Eu espero que esse assunto seja só o início de uma grande discussão de política pública a bem da comunidade. Obrigado, muito, muito bom conversar com você. Eu espero que isso renda bons frutos, ok? Um abraço a todos e agradeço a participação dos que aqui estiveram conosco. O vídeo a gente vai disponibilizar aí nas redes e outras pessoas poderão assistir esse debate. Muito obrigado de coração, Gustavo. Obrigado. Ô, Alexandre, obrigado também, pessoal, pela participação e estou à disposição, pode só chamar. Quem quiser me seguir aí, os amigos do Alexandre, Gustavo.malaco está aí. E também o Alexandre sabe, tenho realizado outras lives, tem um canal do YouTube e vou disponibilizar também junto com o Adriano esse bate-papo que foi muito proveitoso. Vamos marcar outros mais à frente aí. E, pessoal, agora, por favor, quem é de Uberlândia, lembrando, intensificar o isolamento social e o cuidado aí com a população nesse momento tão preocupante. E defender a democracia, né, Alexandre? Finalizando, nesse momento, cada vez mais é a Constituição. Muito obrigado, Alexandre. Obrigadão de coração pelo convite. Até a próxima, cara. Beijão. Se cuida, gente. Encerrando aqui. Tchau, tchau. Tchau.